porque era complicado, no começo não vinha muito cliente e tal. Eu falei: "Cara, é assim mesmo". Você já viu você começar do alto na sua profissão? Ninguém começa do alto, cara. Isso aí. Ninguém começa do alto. A gente começa lá do baixo mesmo, cara. A gente vai ganhando confiança, vai criando prática. Aí daqui a pouco a gente tá lá em cima, pô, de pouco em Vai pouco. evoluindo. É, Então vamos lá, tipo isso. Lucão. Já? Então, vamos embora. Beleza. Então, vamos aí, ó. Vamos. Boa tarde para todo mundo, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Hoje a gente vem trazendo perguntas de muita gente, até no nosso YouTube, no meu Instagram, falando, né? Realmente começar na barbearia é difícil? Vai dar certo? Não vai? Então, eu, Peterson Melo, venho aqui trazendo um cara que a gente admira por conhecer um pouco da trajetória dele, o Alex. Vocês vão ver um pouquinho que começar pode parecer difícil, mas no final vale a pena. Fala aí, Alex, se apresenta pra gente. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Alex, tenho 32 anos, sou esposo, cristão e empresário, dono da barbearia Dantas, Isso Cabo aí, Frio. ó. Dantas, para quem não conhece, em Cabo Frio, tá ali, ó, próximo da rodoviária. Quem mora por ali, você tem alguns comércios ali próximo, você vai se identificar. É quase em frente ali aquele posto Sol Gás, não é isso? É, mais um pouco à frente, ali na Avenida Júlio Kubitschek. Para quem é marombeiro, né? Eu até zoo, É, do lado da Nanuque. Chegou isso aí, ali, galera. tá ali. Então, coisa de barbeiro é isso. Como a gente sempre fala, é para trazer luz para quem não conhece. Então, você que está aí desanimado, querendo desanimar do curso, não sabe o que fazer, ah, vou desistir da barbearia que não é para mim. Então, acho que a história do Alex hoje vai trazer para você uma esperança, um renovo no seu coração. Porque quem olha hoje ele, empresário, meu irmão, fala assim: foi fácil. Vamos saber um pouco mais da vida desse homem e dos degraus da escada que ele teve que escalar, não foi nem subir, né, Alex? É, foi um pouco difícil, né, cara? Como a gente estava falando ali, né? Eu comecei na área da barbearia, fiz o curso, né? Mas eu trabalhava ao mesmo tempo e trocava, tipo assim, de horário para conseguir atender meus clientes. De dia eu trabalhava na farmácia de manipulação onde eu trabalhava e à noite eu atendia na barbearia, que era na varanda da minha casa. E no começo foi difícil, cara. Tinha vergonha do meu local ali onde eu trabalhava ali, né? Porque tinha um cachorro ali também que era da minha esposa. No começo ali foi meio complicado. Mas se a gente olhar para as dificuldades, cara, a gente não vai chegar lá, né? A gente tem que olhar mais adiante, o que tem pra gente, né, naquilo que Deus tem no nosso coração, né, depositou no nosso coração, naquilo que a gente almejar, né. A gente sabe que no começo é difícil, mas a gente tem que ter a certeza que a gente vai chegar lá. Nada é fácil na vida, né, cara. Igual eu falo muito aqui, né, literalmente esposa de barbeiro é maluca, né, você imagina, É. a casa limpa, você chegando à noite pra pensar em um sonho, né, Pô, começar a cortar cabelo. e várias vezes ela chegou falando pra mim: "Cara, tá sujando a minha casa toda, o vento tá jogando cabelo pra dentro de casa e tal", mas eu, tipo assim, sempre coloquei na ideia dela que aquilo ali era só um tempo pra quando a gente chegasse lá na frente, a gente alcançasse coisas maiores, né. E botei isso na mente dela. Eu fui uma vez no workshop do seu Elias, que a gente como homem, a gente tem que colocar na mente das nossas esposas que aquilo ali vai se realizar, já comprar a ideia dela, entendeu? Convencer ela que aquele sonho ali vai virar realidade, cara. E realmente, hoje virou, pô. O meu jogo Hoje virou, pô. hoje ela olha e fala assim: "Sempre acreditei, duvidei nunca". É. Não, a gente Mas sabe, isso é difícil mesmo, começo para todo mundo, e quando a gente tem alguém que apoia, se torna mais fácil. sim, sim, e ela sempre me apoiou, nunca deixou de me apoiar, né. Ela sabe da minha, tipo assim, vou falar um pouco dela também, porque, eh, eu tenho que exaltar ela também, né, cara. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui na área da barbearia foi através dela também que me impulsionou, né. Me apoiou, acreditou em mim, então ela sempre me ajudou nisso, né, a gente é a gente é cristão, né, então ela sempre orou por mim, né, sempre falou que eu ia chegar, que eu ia conseguir. Isso pra mim, tipo assim, foi muito, muito importante pra mim, cara, porque você tem uma pessoa do seu lado ali que te apoia, que te impulsiona, É isso é muito muito mais bom, cara, fácil. muito mais fácil. Você sabe, cara,
eu tenho alguém pra me apoiar, pra me ajudar naqueles momentos difíceis, né. E aí, Alex, porque o pessoal pode estar lá ouvindo agora assim, ah, não, que ele conseguiu, tal, mas quanto tempo? Quando você começou a acordar até hoje? Quantos anos já se passaram? Cara, eu tenho 5 anos, né, de barbeiro, né. Olha aí. Eu comecei a cortar cabelo foi em 2019, finalzinho de 2019 ali, né, que eu fiz o curso e tal. E depois que eu comecei, cara, eu decidi não parar mais, né. Teve os momentos ali que eu tentei desistir, até hoje a gente, tipo assim, pensa em desistir, mas, tipo assim, cara, eu falo pra rapaziada aí que tá entrando na área, que rapaziada do curso, cara, que na hora que você pensa em desistir, é a hora que você tem um degrau pra você avançar. E naquela hora ali você vai: "Caraca, mano, não tá dando mais". Mas se você suportar essa parte de querer desistir, lá na frente você vai conseguir, cara. Pode ter certeza, pode ter certeza. É isso aí, porque a gente fala, né? Muitas das vezes o pessoal até acha até que é clichê, eu tô falando sempre a mesma coisa, mas a gente fala, cara, são 5 anos dentro da barbearia para que você veja retorno financeiro do que você está fazendo, né? E o Alex aqui eu posso falar que é prova disso, porque nos primeiros 5 anos, literalmente, é investimento, conhecimento, Sim, curso, é você trabalhar muito, às vezes você não tem, né, como você falou, às vezes não é o melhor espaço, mas você está fazendo não do melhor espaço, mas o melhor espaço para se trabalhar. E as pessoas às vezes não quer pagar o preço do tempo, não digo sim, nem de aprender. sim. E saindo da varanda de casa, onde foi o primeiro passo depois dessa varanda de casa? Foi na barbearia de um amigo meu, Taylor Gabriel, que é a barbearia no Detalhe, fica ali no Caiçara. Ele que me Hum. ensinou a cortar cabelo, me deu a oportunidade também, né. Ele também foi um cara, assim, que me ajudou muito na minha trajetória, me ensinou tudo que eu sei de barbearia hoje. Foi o primeiro ali início ali de saber o que que é barbearia mesmo, né, saber o que é cortar cabelo, né. É o que eu até brinco, né, eu falo, né, isso eu acho que você deve estar sentindo isso, né, uma coisa quando você trabalha sozinho, você vai muito na vontade e Sim, muito no sim, jeito. E aí quando a gente sai dali vai trabalhar com alguém, eu acho que a gente é moldado, né, a gente aprende gestão, atendimento, como sim. se comportar, porque às vezes, né, como tu falou, começou na varanda de casa. "Não, meu irmão, senta aí, fica tranquilo que eu já vou te atender, vamos, corre, corre, corre". E aí quando você vai para um outro lugar, uma outra estrutura, você já começa assim: "Caramba, não é assim, eu tenho que É. fazer", né, e vai te moldando. E como foi isso, essa adaptação, quando você saiu da varanda para chegar numa barbearia? Cara, foi um pouco complicado, né, porque a gente não tem confiança, muita confiança ainda. Quando você ali eu atendi, né, na varanda da minha casa, eu atendi os conhecidos, né, meus amigos, os meus familiares ali. Ali não, ali já era o público em geral. Então, no começo ali foi um pouco complicado, porque eu não acreditava muito em mim nessa época. Não Não, isso acreditava, isso é, eu acho que todo mundo, né, eu acho que era o um pouco terror desafiador pra mim, entendeu? o terror é quando chega aquele cara de cabelo liso e fala assim, Pô, todo na tesoura, você: "Pô, logo eu, pô, caraca, na você minha começa a vez". tremer e tal. Mas, irmão, se você não romper isso, cara, você não vai chegar, cara. Você tem que romper os seus medos, suas dificuldades. E tem que ser assim, cara. E tava até falando pra um colaborador meu sábado agora, que o medo é cemitério de sonhos, cara. Se Sim. você não deixar os medos pra lá, você não avança, entendeu? Isso eu falo muito, né. Hoje eu tô com 10 anos de profissão e hoje eu falo para todo mundo, cara, eu tô aprendendo, parece até duro, né, a gente escuta muito o Rafael falando isso, o seu Elias falando muito isso, né, porque eu digo que o seu Elias, pra gente é igual o cinema e Matrix, né, é antes É, e depois do seu Elias, e querendo ou não querendo ele fala muito isso, que às vezes a gente se apega muito a funcionário e esquece que a empresa não é uma ONG, é um lugar para dar lucro. E a gente fala, eu falo muito para os caras, cara, hoje o mercado, literalmente, rede social é tudo. Você consegue se vender, você consegue chegar em um lugar bem mais rápido, porque as pessoas começam a te impulsionar. E no começo, hoje, né, você deve ter pego um pouco isso. Eu tive gente que veio aqui, o Derlei. O Derlei chegou aqui, ele tem 32 anos de profissão e 25 de educador. Ele pegou o avental branco. caraca. E aí ele mesmo fala que o cara que lá no começo criticava ele, que ele nunca ia chegar, nunca ia cortar bem, é cliente dele já aos 32 anos da barbearia dele. Então você imagina, né? Para quem Sim, tá começando, eu falo, não desanime, não pense que vai ser fácil, porque é difícil.
Porque nem sempre no começo você tem o melhor material, mas você tem a melhor boa vontade. sim. E muitas das vezes você tentando dar o seu melhor, você acaba encontrando aquele cliente que no lugar de te jogar para cima, te dá uma marretada, você já fica até desanimado. Aconteceu uma vez comigo que eu peguei uma criança para cortar o cabelo bem no começo. A criança, pô, se mexeu, deu aquele corte na pontinha da orelha. Caraca, meu irmão, acabou meu dia. É. Tava até com o meu padrinho e falei assim com ele, cara, eu vou embora para casa que, pô, fiz cagada. Ele, cara, isso aí vai acontecer sempre. Você trabalha com material cortante. Mexeu, você vai cortar. Hoje eu consigo entender. Mas, pô, o cara que tá começando agora, meu Um Deus do pouco céu, complicado, né? corta a mão. Eu falo que a tatuagem de barbeiro, você olha assim, você vê se o cara é barbeiro, só você olhar a mão do cara, tá toda cortada, é Sim, certo. sim. Aqueles monte de cabelo, assim, na palma da mão. É desse E, jeito, cara. E eu lembro que quando eu trabalhava nessa farmácia, tinha uma mulher que ela chegou pra mim, tipo assim, meio que debochando de mim, né, rindo do que eu queria ser, né, cara. Ela: "Ah, vai lá, Alex Barber", tipo assim, e aquilo ali só me impulsionou mais, cara. Falei: "Eu vou sim, mostrar pra ela que eu vou conseguir". Aí teve um dia atrás aí que ela me mandou uma mensagem no direct lá do Instagram. Ela me mandou assim: "Caraca, cara, você venceu mesmo, hein? Quem isso é diria, hein?". bom, isso é Falei: bom. "Caraca, velho, tá vendo como é que o mundo gira?". Porque que negócio, né, cara? A verdade é, eu falo pra todo mundo, você que tá começando, acho que o Alex vai poder falar um pouquinho disso aí, vocês estão vendo que não é fácil. Que o que que acontece? Cara, quando você começa, muita gente vai criticar, porque não tem o sonho e nem a motivação que você tá tendo. E tipo assim, vou te falar que nem os seus amigos e a sua própria algumas pessoas da sua própria família vão te apoiar. O que eu ouvi muito é que barbeiro não era profissão, não você tinha que fazer uma faculdade, Isso aí. Que entendeu? é isso aí, a gente até falou algumas vezes aqui, porque hoje a barbearia, para você que quer fazer o curso, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso também, que hoje deixou de ser uma falta de opção, o cara não deu certo e nada, virou barbeiro. Hoje acabou isso. Sim, Hoje eu vejo muito jovem tendo como primeira opção ser barbeiro, coisa que a gente não via. sim, Você sim, pegou essa transição, se a gente for botar esses 5 anos após pandemia, então, o que a gente mais viu foi gente sim, abrindo barbearia. sim, pô. E tipo assim, a barbearia hoje te proporciona várias coisas, né, cara, como você falou mesmo, né? Mesmo. Patrocinadores, você trabalhar em vários tipos de nichos, né, que Sim, é barboterapia, tem barbeiro que trabalha só com barboterapia, tem barbeiro que trabalha só com visagismo. Ela abre sim. um leque, cara. Se você se posicionar e querer aquilo pra sua vida mesmo, você ganha, cara. É, Esses e dias eu tenho uma consultoria, né? E aí eu tava falando pro cara, a barbearia hoje virou igual uma faculdade de direito. Aí até uma menina que é advogada que tá lá na minha consultoria, como assim? Não, né, não. Eu falei, sabe por quê? Olha só, se olha o direito. O cara pode ser delegado, pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, sim, pode sim, ser polícia civil, ele pode fazer um milhão de coisas. sim, Hoje é o barbeiro, né? Você tem um espaço só. Você pode ser, como tu falou, visagista. Ah, não, sou só especialista em barba, design de sobrancelha, sim. micropigmentador, cortador de Educador, cabelo. educador. Então, são um tipo de coisa que, às vezes, muito tempo atrás, o cara não tinha essa noção. Você tinha aquele barbeiro que estava ali só pensando em fazer o básico, né? Não digo que era um básico bem feito, que é os caras do avental branco que a gente está herdando esse Sim, sim, glamour hoje por causa do que eles fizeram lá atrás, e hoje a gente consegue ter isso, né? Você consegue ter dentro de uma barbearia, hoje é até engraçado a gente falar assim, cara, a barbearia pode ter 10 funcionários, os cara. Pô, tua barbearia é grande não, cara. Você pode ter o cara que é muito bom na barba, você tem o cara que é muito bom em fazer descoloração, né. Hoje você tem tudo, você tem um nicho gigante. sim. E as empresas estão assim, ó, de olho na Igual gente. eu, cara. Eu, na minha barbearia, eu gosto muito de fazer barba, né? Barboterapia, aquela Uhum. parada mais gourmetizada, né? Sim, Entendeu? Eu gosto muito, né? E os clientes, cara, vê que eu gosto disso, né? E aquilo ali, tipo assim, eles vê que eu tenho a paixão pela parada, né? Aí os clientes vêm mesmo, entendeu? isso, porque isso aí é muito notório. Eu vejo muito cliente falando, acho que você deve encontrar isso também, que eles falam o quê? Que eles estão com o barbeiro não pelo valor, não pela técnica do cara, mas sim o tamanho da paixão que ele entrega o que ele tá fazendo para Sim, você. sim.
E hoje, infelizmente, você tem, né? Tem um cara lá que joga aquele sabonete, faz a espuma, joga na cara do cara, penteia, tchau, vem o próximo. E quando ele chega em um lugar, que como você tá falando, você gosta de barba, né? Sim, você gastar o tempo ali com o cliente, né, cara? Isso aí. Fazer daquilo ali uma experiência pra ele, entendeu? É o que eu Isso é falo. bacana. Isso que você tá falando, isso aí é um ponto. Presta bem atenção. Olha o que ele falou. Hoje o barbeiro que tá se destacando e tá ganhando dinheiro, ele tá gerando valor ao tempo dele prestado com o cliente. Às vezes você escuta as coisas aí e não presta, preste atenção, tá? Não está no valor que você cobra, o valor que você dá ao tempo do seu cliente. Então, meu irmão, isso aí o cara, essa experiência, Sim, sim. esquece. Tem um cliente meu que, tipo assim, o seu Walter ele é despachante, né, lá da Uhum. cara, ele vem toda semana, ele, tipo assim, ele faz a barboterapia, ele fala que aquilo ali pra ele é o descanso, porque ele trabalha muito. Ele senta na minha cadeira lá, cara, ele confia em mim ao ponto dele dormir, Isso entendeu? aí, Ele tem que estar, ele falou, é que a rotina dele ele chegar lá na barbearia toda sexta, sentar na cadeira, fazer a barboterapia dele, descansar e dormir. isso Parece aí. que, tipo assim, ele faz isso e ele acorda renovado, cara. Você vê que a importância Você vê, da né? Coisa barbearia é básica, que todo mundo fala, sim, barbeiro faz barba, mas olha o tamanho, olha a coisa, né? sim, sim. Não é simplesmente fazer uma barba e cortar cabelo, cara. É sobre propósito, entendeu? Sobre dedicação, amor Isso aí. pela profissão. E é o que a gente fala, às vezes o cara fala assim, ah, mas eu tenho 5 anos, eu fiz o curso junto com o Alex, mas eu não tenho o que ele tem. Cara, foi o amor, É, que sim, cada sim. um entregou no seu propósito, não tem jeito, entendeu? Eu falo pra todo mundo que, assim, quando você claro, né, pô, eu não sou hipócrita de falar assim: "Ah, não, você trabalha por amor", não, meu irmão, você trabalha pelo dinheiro, né. Você tem que pagar suas Sim, sim. contas, você tem tua família, mas quando você entrega com amor, mano, funciona, não tem jeito. Cliente eu falo que eu Fica não tenho mais cliente, eu leve, tenho né, amigo, cara? né. É, fica mais leve. Você não pensa ali no dinheiro, né, cara? Quando você pensa no dinheiro, parece que as coisas não fluem naturalmente, né. Quando você Sim. pensa na profissão, naquilo que você tá fazendo, entrega com amor e com carinho, as coisas fluem melhor, Isso que você entendeu? estava falando foi até engraçado. Essa semana saí, eu acho que foi, tava na barbearia ainda, minha mãe estava vendo novela. Aí teve até, não, acho que foi quando eu cheguei em casa. Aí até minha esposa estava junto. Aí o cara falou, até para uma personagem, para ela ver um trabalho para ela, mas assim, que ela fizesse o que ela ama, que o resto lhe seria acrescentado. Aquilo ali na hora, quando ele falou, eu falei, caraca, sou eu na barbearia. Sim, sim. Porque é até engraçado. Hoje eu estava de folga, passei na barbearia. Né, às vezes você não tem nem que ir lá, mas não tem jeito, já Sim, sim. tá engessado em você domingo. O pessoal: "Cara, você tá onde?" "Tô na barbearia, cara." O pessoal: "O que você Ah, tá a fazendo aí?" barbearia é a nossa casa, né, cara? É a nossa casa, Eu falo literalmente. eu brinco lá em Hoje casa, eu só vou em casa pra dormir e comer. a gente passa mais tempo lá na barbearia do que em casa. É Sim. igual hoje também, eu estava de folga, mas eu fui lá atender um cliente Eu meu. passei lá em frente, lá você estava atendendo. É. Que eu fui, né, chegando Páscoa, quem tem criança sabe, não tem jeito. Aí você vai ver chocolate, vai ver isso, aí eu passei, eu falei: "Ah lá, ele tá trabalhando, vou nem atrapalhar ele não", eu passei e fui embora. Então assim, é uma realidade, feito com amor, as coisas acontecem. Então, quando a gente bota em primeiro lugar o nosso coração no que a gente faz, não tem como dar errado. Sim, sim. Tem que ter coração, cara. Tem que ter coração nas coisas que a gente fizer. E uma coisa que eu falo para os meus colaboradores, né? Que não é sobre dinheiro, é sobre amor, paixão pelo que você tá fazendo, cara. Isso aí. Entendeu? Isso é um fato. Você é colaborador, pega isso aí, tá? É um up pra tua profissão. Eu fico triste muitas das vezes quando eu vejo colaborador que eu tive bom, alunos bons que você te falava assim, cara, esse cara aí vai me amassar daqui a 10 anos, esse cara vai estar anos-luz na minha frente. Aí o cara fica ali às vezes, cara, olha só, 3 meses, pô, não dá dinheiro e tal, o cara vai trabalhar em outra área, você fala assim, cara, É o complicado. cara tava uma marretada de achar um diamante. Pois é. E para. Então, assim, dê tempo ao tempo, não se perca, porque é o que ele falou, faça com amor. Tinha um rapaz lá, um colaborador lá, o Gabriel, o nome dele. Ele tinha muito potencial, garoto novo, chegou lá na barbearia com vontade de aprender, mas ele não estava conseguindo fazer tanto dinheiro, né, tanta grana, né. Aí eu Isso falava aí. com ele: "Cara, é assim mesmo, no começo é assim mesmo. Ah, não tá dando cliente", ficava ansioso e tal.
E ele desistiu da profissão, cara. Desistiu da profissão e foi virar trabalhar com chave, né, ser Hum, chaveiro. Eu falei com ele: "Cara, não desiste, cara, não desiste. Não vai pra trabalhar com chaveiro, cara". E ele saiu da barbearia pra trabalhar com isso. E hoje ele parou de cortar cabelo, né. Tá caraca. trabalhando no shopping hoje. Aí Desistiu você da vê, profissão, tipo não assim, tá nem uma e nem outra. é, entendeu? Não conseguiu ficar nem no chaveiro nem na barbearia. Hoje tá trabalhando no shopping e à noite de iFood, Aí, entendeu? Falei: "Cara, barbearia é profissão, cara. Barbearia é profissão". Hoje, com a tesoura e com a máquina na mão, você pode ir pra qualquer lugar, cara. sim, Se eu no quiser colocar ali uma cadeira ali na calçada ali, colocar "eu corto cabelo", tu vai duvido se não vai ter alguma pessoa que vai parar ali pra cortar cabelo contigo. sim, até pra te Vai ter. testar. É, se você colocar uma tesoura na mão, você pode ir para os Estados Unidos, irmão. Vai ter gente pra cortar cabelo, cara. Sim. Vai ter gente pra cortar Isso que você tá cabelo. falando é bem real. Eu tive aqui com o Thales, né, ele tá em Portugal. Ele não saiu do Brasil barbeiro, ele foi como jogador de futebol, só que tudo rodou, empresário, situações até mesmo dele ter se machucado. E aí ele se viu, ele falou: "Cara, vou fazer o que tá acessível para mim hoje", Sim, né. Literalmente trabalhou como limpando a barbearia em troca de aprender a cortar cabelo. Trabalhou ali, aprendeu, depois foi trabalhar em outro lugar e hoje já tem 2 anos que ele tem a barbearia dele e, pô, ele fala: "Cara, a barbearia mudou minha vida", né. Hoje ele até brinca: "Ó, se tiver algum barbeiro bom, manda pra mim que eu faço a carta convite e manda pra cá para o cara mudar de vida". Então, assim, olha só o que que a barbearia hoje proporciona. Você imaginar que, tipo, o cara deixou de jogar bola, que é o sonho de todo sim, sim. brasileiro, e hoje é barbeiro. E tá financeiramente e com o coração dele feliz com o que tá fazendo. Então, assim, é coisa que muita gente talvez não imaginaria. E aí, você saiu da sua segunda unidade, você saiu dali do seu amigo. Sim. E depois disso aí, pra onde você foi, Alex? Eu fui pra barbearia Dantas, né, cara, trabalhar de colaborador lá, né. Uhum. Cheguei lá, barbearia já mais alto Era padrão. Dantas mesmo? É, é Dantas mesmo. Mas assim, tinha algum nome quando você Não, já chegou? era Dantas mesmo. Caramba, É, coincidência, hein? Não é, era coincidência, era pra ser, era pra né? ser. Eu cheguei lá como colaborador, né, cara, pra trabalhar lá, uma barbearia já mais moderna, mais centro de cidade, Como né. é diz, né? É, Luxuoso, mais né? luxuosa, né. Eu trabalhava lá no Detalhe, barbearia de bairro, né. Uhum. E lá é barbearia de centro, já tem mais uma condição, assim, de alto padrão, de melhora Público é é, o outro, né? público é outro, atende muito empresário e tal. E eu cheguei com aquela expectativa também de: "Caraca, velho, é outro patamar, cara". Isso que você tá falando, eu te entendo porque, né? Eu tenho a minha de bairro e hoje eu trabalho numa rede, né? Que é a Rede Werner, aqui em Búzios. Então, quando você olha o valor de uma e de outra, você fala, ih, porra, aí. É. Só Lá que eu cobrava 25, aqui eu já cobro 40, 45. e aí você tem aquela proporção, pô, se lá eu cortava 10 cabelos, eu vou chegar aqui cortando 10, eu vou ganhar o dobro. Sim, sim. Só que é o que eu falo para todo mundo, né, às vezes com valor maior, o número de cliente e o retorno desse cliente é diferente. Sim, sim. Só que isso ninguém fala. E aí pra gente que já tem um tempo na estrada já fica assim: "Pô, será que vai dar certo? Será que eu fiz a troca certa ou troquei 6 por meia dúzia?". E isso aí, como que foi esse começo? Cara, foi tudo um desafio, né, cara. Foi desafiador pra mim também, porque eu saí da barbearia de bairro pra ir pra praticamente uma barbearia de centro. Então, lidar com empresário, com grandes pessoas, assim, foi um pouco complicado pra mim, porque na barbearia de bairro a gente atende aquela molecada, né. Isso, é um É, desenho, é um giletado. é. Aí eu falo que a gente até se assusta, Aí né. você tem que mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comportar, já é totalmente diferente. E tudo isso eu aprendi lá, nessa Ó, barbearia. ele vai falar de novo, você que tá aí, às vezes no bairro, querendo: "Ah, vou trabalhar no shopping", presta atenção, você tem que mudar. O espaço não vai mudar por causa de você, você pode ser Sim, bom, mas você não vai crescer, não vai chegar no outro patamar, se você não fizer a mudança. E o que sim. você teve que mudar? Fala pra eles porque eles não entendem. Mudar tudo, cara. Parar de trabalhar de bermuda, Ah, camisa é. de time, Olha aí. chinelo. Você tem que trabalhar na beca, pô. Você vai lidar com gente importante, corta cabelo de empresário, de advogado, entendeu?
E o cara olha pra você, não adianta, cara. Ele não tá olhando a Ele etiqueta, e mas ele tá vendo a tua postura e o seu sim, sim, uniforme. sim, ele vai pô, cara, vai a primeira coisa que ele vai te observar é a sua imagem, entendeu. Pô, vou cortar cabelo com esse cara aí, eh, ves vestindo uma camisa de futebol e de chinela havaiana, como assim? Tipo assim, esse cara não sabe fazer isso não, isso É, aí você pode até ser bom, cara, mas não passa credibilidade, entendeu, você usando um tipo de roupa assim. Nada contra quem usa, entendeu. isso Tem é barbeiro de bairro aí, cara, que, pô, os caras são brabo no corte, entendeu. isso. Isso que você tá falando, Alex, eu falo muito pra todo mundo aqui no nosso podcast, coisas de barbeiro, que, cara, você pode estar na periferia, mas o cliente te valoriza, não é que ele te dê mais dinheiro, ele te valoriza quando ele chega lá, encontra um uniforme, pessoal, todo mundo em um certo padrão, que isso gera valor. Sim, Aonde sim. você tá, até mesmo você dentro de uma periferia, dentro da favela, e aí muitas das vezes esse cara que está na favela tá pegando um conhecimento gigante, e aí ele pega essa hora de migrar para ir para um centro comercial maior. Aí ele se depara com isso aí que você falou. Ele muito bom, mas chega lá, o cara olha: "Ah não, vou esperar o amigo aqui do lado para cortar meu cabelo". Aí você: "Cara, o cara corta pior do que eu, só faz caminho de rato e o cara quer cortar com esse vacilão", mas aí você olha, o cara tá como? Com a calça polo, um sapatênis, Sim, sim, o uma cara tá na camisa beca. social, um reloginho, como cabelo sempre no grume, uma pomadinha, e você fala: "Ih, olha lá, meu irmão, todo". Mas aí, meu irmão, o cliente já comprou o quê? Esse cara vai me entregar o que eu procuro. Pois é, igual você falou, às vezes o cara não pode ser nem tão bom, cara, mas a imagem dele vende, entendeu. Isso A aí, imagem dele vai vender que ele é bom, entendeu. desse jeito. Vai passar credibilidade. E a gente E tem que ser assim, cara. Hoje tudo é sobre venda, tudo é sim. sobre Ó, venda. você olha a tua imagem aí, você automaticamente, só de ver tua barba, o cara fala: "Irmão, se ele cuida da barba dele bem, ele vai Pô, cuidar da minha também". Então, assim, verdade. olha aí, ó, pega isso aí é uma pérola para vocês que estão aí sem saber, cara, o seu cliente, 90% deles vai ser a sua imagem, tá? Alex está aqui, ele vai poder falar sobre isso, que 90% dos clientes dele é barba. Então, assim, o que você apresenta para o seu cliente é o que ele vai vir buscar. Não adianta, ele, né? Ele primeiro compra a sua imagem, depois ele compra o seu serviço. Sim, sim. Todo mundo elogia, cara. Meus clientes lá elogiam minha barba. Você falando da barba, né? "Caraca, como é que eu faço pra deixar a barba igual a sua?" Eu falei: Sim, "Vem comigo, filho. é desse Eu sei como é jeito. que faz", E hoje entendeu? eu até brinco, né? Que a gente vai na igreja, a gente até brinca com o pessoal e fala assim, meu irmão, o cara tem a barba, você já senta do lado, cara, tu é barbeiro, né? O cara, como você sabe? Meu irmão, a gente sabe que para encontrar um barbeiro que cuide de barba é raro. Então, quando Sim, você vê sim. o cara com a barba muito bem cuidada, você fala, ó, é barbeiro. E, tipo assim, a parada também que é muito maneira, cara, nessa área da barbearia, que eu gosto muito também, é falar sobre vendas, cara. O cara sentou na sua cadeira, irmão, você por exemplo, a barboterapia, né. O cara sentou na sua cadeira, irmão, você tem que vender pra ele, cara. Você Sim, tem que vender pra ele: "Pô, cara, sua barba tá ressecada, pá, tem um óleozinho aqui, vou passar pra você experimentar, pra você saber como é que é, ó o isso aí. cheiro", entendeu? É sobre vendas também, cara. Uma coisa agrega só a outra, né. A sua imagem ali, o seu visual, tudo ajuda você a vender, entendeu? Sim, não, eu falo isso aí, a gente vê muito em algumas empresas que a gente trabalha, e eles falam, né, identificação visual. Então, quando o cara se identifica com o que você está apresentando de visual, ele vai comprar o resto, Sim, né? sim. Hoje, os maiores vendedores dentro da barbearia, eles vão falar, cara, 50% da venda já está ali, que se o cara te procurou como especialista, 50% de confiança em você ele já tem. Sim, Então, o que você for indicar, né? Isso aí a gente até brinca, a gente fala, cara, a barbearia hoje você tem 1 milhão de coisas para você vender. Então, se você não vende, principalmente uma coisa que você deve vender muito lá é pente de madeira para barba. Eu tô vendo. com falta até nas minhas unidades, mas assim, é uma coisa hoje rara de encontrar. Então, quando chega, Muito meu raro. cliente, não, eu já tenho, mas vou pegar logo esse, porque quando eu precisar não vai ter aí, vai ficar na falta. Então, assim, uma coisa que, como tu falou, vende muito. Balme, óleo, Sim. direto, Hoje tem direto. cliente meu lá de barba, que eu sou apaixonado por barba, ele até chega lá até ri, né? Que ele fala assim, ó, aprendi na internet, Pedro, essa mistura de óleo de coco com não sei o quê, tô passando, o que que você acha? Fala pra mim aí, ó, eu tô vendo, se ficar legal depois eu te mando a receita. Eu falo, não, tranquilo, tá válido.
entendeu? Então, assim, isso é muito real, cara. A gente vende, como você falou, nesse começo, quando você abraça o cliente e ele entende você como profissional e te compra, cara, o que você oferecer para ele, ele compra. Já teve casos na minha unidade da mulher brigar com o cara. Não, eu não comprei aquele shampoo para você, pô, mas não tá funcionando nada, eu vou comprar o dele aqui que eu sei que vai funcionar. E a parada da venda é muito boa, cara. Tipo assim, tem cliente meu lá que só compra comigo. Tipo assim, tem a oportunidade de comprar pela internet, tá muito mais Uhum, barato, né, sim. você comprar pela internet. Mas tem cliente meu lá, cara, que: "Pô, Alex, aquele shampoo vai chegar quando? Não sei o quê. Pô, tô precisando, o meu já acabou já", entendeu? Ele fica na expectativa de você querer vender pra ele, Isso aí. isso que, tipo assim, ele confia tanto em você que ele fica querendo Não quer ir em outro é. lugar e fica com medo. Será que lá vai ser original ou é uma Sim, é uma réplica daquele? confiança, cara. Você passou a parada ali no cliente, e passou confiança pra ele, né, mostrou o produto, usou nele e ele gostou, irmão, já era. Eu ainda brinco mais, Alex, ainda falo mais, ó. Você vendeu uma vez para o seu cliente, uma vez, Vita, já era, meu irmão. É pra vida toda e mais 6 meses. Porque quando acabar esse produto ou tiver perto de acabar, ele vai falar: pô, cara, tem daquele produto que você me vendeu daquela vez? E você, cara, não lembro. Aí ele vai pegar a foto: não, tá aqui no meu banheiro, ó, tá vendo? Pode encomendar pra mim que no próximo corte eu vou levar. E é assim. Sim, Você só sim. anuncia uma vez. É a melhor propaganda. Anunciou uma vez, funcionou, irmão. Sanou a dor que ele tinha. Esquece. Ele mesmo vai falar pra você: ó, não deixa de encomendar, não, hein? No próximo corte eu vou levar. Quer que eu deixe Isso é pago? verdade. Ainda fala assim ainda: "Quer que eu deixe pago?" Entendeu? Sim, Então sim. isso é muita verdade. E essa jornada sua, quando você chegou, mudança literalmente, né, de aparência, de visto, hino, tudo e como foi agora, né, que a gente sabe que agora a unidade é sua, mas isso aí, como foi essa mudança de chave na cabeça, de Cara colaborador a gestor? Porque todo mundo fala: cara, "Ah, você é dono de barbearia", não, eu sou gestor, é sim, totalmente diferente, a gente gestor, gesta a pessoa. empreendedor, é faxineiro, tudo, Isso tudo, aí. O tudo. dono da barbearia É. trabalha 7 dias na semana, quase 20 horas todo Isso dia. aí, isso aí. Cara, foi como eu falei, né, tudo desafiador, né, cara. Você sair de colaborador sair da varanda da minha casa, sair para colaborador de uma barbearia de bairro, depois ir para uma barbearia no centro, trabalhar lá e depois ser dono da barbearia. Tudo para mim foi um desafio, né, foi degrau, degrau subindo degrau. Então, para ser dono, cara, foi mais difícil ainda, né. Falei: "Opa, caraca, agora eu sou dono da parada, irmão. Agora é comigo", entendeu? Foi um pouco Beleza, difícil, né, cara. Aluguel caro, luz cara, isso tudo aí. cara, tudo no meu peito, entendeu? Tipo assim, é o que eu até brinco, ó, meus colaboradores aí fica triste não, é um fato. Ser colaborador é a melhor coisa, você não tem dor, porque o do empreendedor que tá ali só tem dor, porque chega água, luz, internet e é você. É você, Muitas das cara. vezes você paga todo mundo, você paga a estrutura, quando você olha no caixa sobrou R$ 2 pro pão. Entendeu? É desse jeito. É E, desse e jeito. as pessoas acham que é ao contrário. Você botou 1 milhão no bolso, todo mundo saiu duro e você tá sorrindo. E não é essa a verdade. Sim, sim. Foi um pouco desafiador, cara, mas em todos esses passos, cara, eu aprendi uma coisa, entendeu? O desafio sempre vai vir, cara, sempre vai vir. Aí tá de você, né, se você vai ficar paralisado ali ou se você vai avançar. A minha próxima meta é abrir outra unidade, cara. É É isso abrir aí. outra unidade, porque eu vim lá de baixo, né. Curso, barbearia em casa, na varanda da minha casa, barbearia colaborador, própria barbearia, próxima agora é a próxima unidade, cara. E tem que ser assim, cada Isso desafio aí. aumentar, esticar mais o desafio, né, Isso aí, entendeu? porque eu falo pra todo mundo, né, cara? O homem ele é feito de sonho e de obstáculo. Na hora que você não tiver mais obstáculo, não tiver sonho, não há mais É, vida, acabou. verdade, verdade. Entendeu? Porque. E barbeiro é um bicho doido, né? Porque gosta de problema. Minha mulher, coitada. Ela sofre. Quando ela acha que eu tô quietinho, ó, semana que vem eu tô viajando. Então ela, como assim? Entendeu? Sim, sim. Eu tava É sobre tranquilo. sobre aquilo, né, cara, Hum, é você passar a ideia pra sua esposa que você vai conseguir, né, cara. Isso aí. Você vai chegar lá e vai conseguir.
comprar a ideia dela, na verdade, né. Isso aí, eu tô vendo Fazer aí ela confiar em você. eu tô vendo pro ano que vem para ver se a gente consegue ir no cruzeiro, né, ela vai estar passeando e eu vou estar estudando, né, que vai ser uma oportunidade, assim, gigante, porque, como você falou, quando você vende a ideia, pô, é uma outra coisa, né. Ela vai entender o seu propósito, porque é difícil, Sim, literalmente. Eu falo pra todo mundo: "Mulher de barbeiro, ih, doida, doida", doido, doido igual a gente mesmo. Tem que porque ser, cara, tem que porque ser não tem tem que ser na jeito. doideira. Porque se não for assim, irmão, não vai, E não aí, vai. Alex, como você falou, seu próximo degrau é abrir uma outra unidade. E eu sei que quando a gente fala em abrir outra unidade, todo dono de barbearia fala. E sai fora, colaborador é dor de cabeça. Cara, colaborador é, cara. Eu? Mas a gente, cara, eu entendo um pouco porque eu fui colaborador um dia, né, cara, Isso aí. entendeu? Então, a gente tá lidando com um ser humano, cara, e pra gente lidar com o ser humano, a gente tem que olhar pra si próprio, né. Sim. Colaborador tem alguns colaborador que são mais tranquilos, mas tem uns que são problema, cara. Tem Sim. problema. Eu já lidei com um colaborador que o cara queria vir trabalhar meio expediente, por exemplo. Não, isso hoje, né, assim, falo como eu falo para todo mundo, né? Hoje eu estou trabalhando em uma outra franquia, estou montando um sistema de operacional, né, que eu estou numa rede que é conhecida mundialmente por ter só cabeleireiro e não ter barbeiro. Então, tipo assim, eu vou dizer que eu vou agradecer a Deus que me foi dada essa missão de formar um padrão para uma rede que tem 54 salões, 2 fora do país. Top. Então, assim, é uma missão árdua, porque todo o procedimento que vai ser adotado para as outras unidades vai ter que sair de você. Então, isso é muito difícil. Uma coisa é quando você está na sua, que você já está no automático, né? E você fazer isso se tornar um círculo vicioso em 54 unidades é um problema, entendeu? E muitas das vezes, quando você encontra barbeiro que tem mais tempo do que você na profissão, Sim, ela, isso aí não funciona porque eu já vi. Ah, isso aí. Então, assim, é muito complicado. E hoje, colaborador, que eu falo para todo mundo, você aí que está saindo do curso ou está pensando em fazer o curso, cara, eu falo para todo mundo, ninguém nasce para ser escravo de ninguém, não estou falando isso. Mas, cara, saiu do curso, passa 2 anos com alguém, tá? A prova disso aí, seu Elias, tem colaborador de 15, 16 anos com sim. ele. E não vou dizer que nenhum, não espere isso de nenhum proprietário, não. Seu Elias pega a chave de uma franquia e fala pro cara aí, meu irmão, agora é sua. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro não, cara, não tô falando sobre dinheiro. É plano de Você ca dá en um plano de carreira pra ele, cara. você entendeu como funciona, porque eu entendo hoje ele, né, a gente faz até algumas consultoria com ele, ele fala: "Cara, se hoje eu vender franquia, o cara que comprar, ele vai ver o número que eu consigo acrescentar, nunca vai entender o processo". Sim, sim. E quando você passa por um colaborador que entendeu todo o processo de como a gente fala, né, passar pano no chão, servir café para o Sim, cliente, correr no caixa para receber, que a recepcionista tá fazendo uma outra coisa e você tá ali em tudo. Então quando o cara tem, eu acho que isso você deve ter sentido na pele. "Caraca, agora eu sou o dono, e agora? Como que eu vou gerenciar? Como que eu vou fazer? Como que é os telefones do pessoal do sistema? Como que é isso? Pessoal do aluguel?" sim, Então, sim. muda. Quando você já está ali, né, uma coisa foi você, de colaborador a chegar dono. Agora, se você chega ali só comprando a unidade, ia ser totalmente diferente. Então, isso aí eu falo para todo mundo. Cara, perca esse tempo. Eu fico muito feliz. Hoje mesmo eu passei na frente da barbearia de um ex-colaborador meu, pô, deixo aqui já de antemão, Fabrício, meu irmão, sucesso, mete a cara, eu sei que começo é ossada. Eu falo que quando eu vou vim do Rio pra cá, eu passei praticamente 2 meses, 47 dias, sem entrar ninguém. E o cara que entrou falou assim: "Cara, eu vou entrar que eu tô vendo todo dia, eu vou e volto pro trabalho, vejo vocês sentado triste". Caraca, acontece muito disso, Deus cara. Deus falou comigo, ele falou assim: "Não, não sei se você é grande, mas Deus falou para eu te abençoar, então eu vou cortar cabelo contigo". Então, assim, eu sei que é muito difícil quando a gente vai empreender, a gente vai começar, porque a gente sabe que tem aluguel, tem água, tem luz. Então, assim, é muito difícil esse Sim, começo. E eu falo para os colaboradores: "Cara, às vezes é mais fácil você ser visto jogando num time grande, do que às vezes você querer abrir a sua e estar num espaço menor e ficar na mesmice". e tipo assim, cara, Peterson,
eu gosto de dar oportunidade, como eu sou educador, gosto de dar Uhum. oportunidade para quem tá fazendo o curso comigo, né, para crescer. Sim. Por exemplo, o João Vitor, um aluno meu lá, eu tô dando oportunidade para ele. Ele tá pegando os meus costumes, tá pegando as Isso minhas aí. técnicas, entendeu? Para que ele possa crescer, ele já conheceu o método da história da barbearia e, e, e seguir adiante, entendeu? Então isso é muito importante, cara. Você também dá oportunidade para quem tá fazendo o curso com você. Sim, Como a gente barbeiro educador, isso é legal, cara. Você, por exemplo, cara, você dá confiança para ele, né? Fala, ó, sim. você vai começar a trabalhar aqui comigo. Você concluiu o curso, vi potencial em você e você vai trabalhar comigo, cara. É Entendeu? desse jeito. É aquele negócio, né, cara? Eu falo pra todo mundo isso, e é o que você tá falando. Pro cara gera aquela situação assim, cara, é um dinheiro que eu não vou perder, porque eu já vou pagar aqui e já vou recuperar aqui mesmo, que eu já vou sair empregado. Sim, sim, Quantas pessoas, às vezes, faz um curso e passa, às vezes, 5 anos procurando emprego na área e acaba indo para uma outra área que não encontra. E hoje a barbearia, eu posso falar por mim, 100% dos meus alunos hoje que vão começar o curso agora em maio, estão empregados. sim. Aí o pessoal, mas como assim? Se você botar 10 alunos, hoje se a gente entrar 10 alunos na turma, os 10 vão estar empregados. Aí como assim? Cara, hoje a gente tem um laço de amizade dentro da cidade que, se eu falar, você não precisa de um barbeiro? Claro que todo barbeiro precisa de um barbeiro, todo. Então, assim, hoje, graças a Deus, por a gente ter um curso que prepare o cara tranquilo para estar trabalhando em outro lugar, e eu falo que é mudança de vida, eu não procuro aquele cara. Eu já tive aluno que chegou lá, Sim, ah, teu curso é tanto, eu pago tanto e você me dá aula particular. Eu falei, cara, eu acho que você não entendeu. Eu tô aqui para abençoar. A turma que você vai entrar, eu tenho dois que são bolsistas. Então, assim, eu não tô aqui pelo dinheiro. sim, sim. Ah, Você dá oportunidade para as pessoas, eu né, falei: cara? "Não, cara, isso aqui é uma mudança de vida". Eu sou de um filho de mãe solteira que limpava a privada. Hoje minha esposa não trabalha, minha mãe é aposentada e eu tenho uma vida, vamos botar assim, bem. Preto, pobre, morava longe, irmão, hoje eu posso me dizer que eu sou rico. Tá top, né, tá. Tá entendendo? Sim, Porque que eu sim. falo pra todo mundo, o favelado ele não quer sair, meu irmão, da favela e morar na zona sul não. Ele quer poder andar dentro da comunidade e todo mundo saber: "Pô, não, cara, o cara ali é bom. Ah, o cara abre Sim, porta sim. pra um monte de gente". E engraçado isso, cara, você falando disso, né, eu lembro da cidade de onde eu vim, lá em Itaperuna. Aí, Eu ó. moro aqui em Cabo Frio aqui, 9 anos, né, que eu moro aqui. E hoje todo mundo chega lá, tipo assim, todo mundo quando eu chego lá, acha que eu tô milionário, que eu tô ganhando dinheiro, que não sei o quê, "Ah, o Alex virou empresário, tá morando na praia, não sei o quê", Isso aí. entendeu? Mas mal sabe eles que é difícil a gente chegar Sim. nesse lugar, né. A gente tá bem, igual você falou, hoje eu tenho uma condição que eu tô bem, mas as pessoas não olham essa trajetória, Não. elas olham essas vitórias, entendeu? Isso aí. Eu até brinco lá em casa e falo muito para os colaboradores, né, que eu até brinco com eles, eu falo assim: "Cara, evita postar glamour". Ah, mas não, sabe por quê? Porque não é que o seu cliente queira te ver mal. Não, não é isso. Ninguém quer estar do lado de um cara quebrado. Só que o cliente muitas das vezes não entende, você tá melhor do que ele. Verdade. E isso é muito complicado. Eu já tive situações, né, conversando com algumas pessoas em algumas feiras, do cliente me ligar. Eu estava em Minas, estava lá dando uma aula, aí estava Deivão, estava seu Elias, Juarez Leite, todo mundo, aí postei a foto. Tipo, acho que a foto ficou acho que 1 hora e meia só, eu tive que tirar. Eu tava com os top, né? Aí, pô, a gente conversando e tal, e todo mundo na mesa, a gente tomando café. Aí o cara mandou mensagem, mano, em áudio ainda, falou assim: "É, por isso que você não quer mais me atender, tá rico?" É Eu, assim, é desse caraca! jeito, desse jeito. Tipo assim, eu ali como, aproveitando os 10 minutos, fala aí, fala qualquer coisa que eu vou estar ouvindo. Porque, pô, qual a oportunidade que você consegue estar com uns cara desse? Entendeu? Então, assim, só que muitas das vezes quem olha, pô, viu o restaurante bonito, Sim, talher top, tudo muito bonito, o cara imaginou o quê? Ah, o cara tá rico. Por isso sim. que não tá aqui na barbearia para me atender, não quer mais cortar meu cabelo. E, Acontece muito e disso, cara. você que está começando, não deixa isso subir na tua cabeça, porque hoje é muito fácil. Você, às vezes, com a rede social, com o próprio YouTube, porra, mano, você explodir. Se a gente for olhar, tem um cara que às vezes faz um vídeo do que você faz todo dia, ele explica da pior forma possível.
Ah, não, tu passa a gilete, dá um tapinha, passa pra cá, faz isso e bum, explode. Aí depois passa 3, 4 meses, você olha pro cara, cadê? O cara sumiu. Pois é, né, cara? E aí eu falo pra todo mundo, cara, quando você sobe, isso eu achei muito legal que você falou que os degraus você vem subindo, galgando devagarzinho, com sabedoria e expertise de estar ali no lugar certo, na E hora tipo assim, certa. cada esse degrau, cara, que você vai. Cara, eu vou falar por mim e eu acho que é a situação do Alex também. A gente tem aqui, na região dos lagos, o cliente variável. Sim, Diferente de uma capital que o cara é morador, aqui é uma cidade turística. Você pega aí novembro até carnaval, entre março e fevereiro, você faz aproximadamente 300 atendimentos nesse mês. sim, sim. Só que E depois cai para 100. atende diversas pessoas, né? Por exemplo, essa semana passada eu atendi um francês, cara. Um francês, já atendi lá um inglês, entendeu? Já atendi um americano. Nessa alta temporada, né? Isso aí. Que a nossa região proporciona isso, né? De ter alta temporada e essa alta temporada costuma vir um lucro Isso. melhor, né? E aí eu acho que acontece com muita gente aqui na região, que às vezes o cara se perde, ou ele abre a barbearia justamente no momento de glamour, e aí quando vem a baixa ele entra em desespero, porque ele já jogou a despesa dele lá pra cima. Ah, não, eu tô ganhando 10.000, aí o cara tá com a despesa em 10.000, aí quando chega maio, que a gente for É, botar aqui que maio é uma baixa, aí o cara, caraca, isso não é pra mim, como que eu vou pagar o aluguel esse mês? Tem o cartão, vai estourar e não sei o quê. Então, assim, a maior dificuldade pro barbeiro em região turística é ele saber que, como até o pessoal brinca, né? O Juarez Leite brincou comigo, ele falou assim, irmão, barbearia é igual quando você vai fazer exame cardíaco, é assim, ó, tu, verdade. tu. E é essa oscilação que mostra que você tá E, vivo, porque quando é isso aqui, estável, você tá morto. e saber se organizar, né, cara? Hoje tem muito barbeiro que ele não sabe se organizar, não Sim, sabe investir, quer misturar o dinheiro físico com o da empresa, isso entendeu? aí, Isso acaba virando uma bola de neve, né, cara? Você isso não aí. avança. Tem muito barbeiro aí que tem um potencial, que corta muito bem, mas não é empreendedor. Não tem aquela coisa de empresário mesmo, de saber lidar com as finanças. Isso aí, é o que eu acho que o começo de todo mundo, eu acho que você passou isso quando você estava na varanda, juntava sexta-feira, ah, tem que comprar 3 caixinhas de Gillette, tem que comprar espuma que acabou, Sim, um sim, shampoo e o que sobrava raspa, bota no bolso, mulher, sim. vamos comer uma pizza, Verdade, verdade. né? É isso. E Caraca, fiz sem conta que hoje já vou ali almoçar. isso Não é aí. sobre isso, cara. Entendeu? Você pode até começar assim, mas quando você pensa em uma coisa, pensando em empresa, você tem que entender uma coisa, uma palavrazinha que muito barbeiro não entende, é o colabore. Cara, e o colabore você tem que ter. É o Muita. seu salário pra você, O né? cara me perguntou, principalmente em barbearia, como calcular o colabore do barbeiro dono da barbearia. Cara, eu acostumo ensinar isso, né? Vou estar até na feira em Minas, a gente vai estar falando sobre precificação. E eu falo, você pega o teu colaborador que mais ganha, o que tem a maior comissão, você pega esse valor como base e bota mais 50%. Esse é seu colabore. Nunca pode ser mais do que isso, senão você está furtando a empresa, tá? Fica essa dica aí e puxa que essa é a dica, essa foi de graça, Sim, sim. entendeu? Porque às vezes acontece o quê, né? Vamos botar em números, seu colaborador ele ganha ali R$ 500 por semana, você vai ganhar 750. O resto que sobrar na gaveta, você deixa lá, que é da empresa, e esse é seu salário, tá? Porque você corta e você também gerencia a empresa. Então, nada mais justo você ganhar 50% a mais do maior colaborador. Só que isso aí tem que ser balanço de acordo com a tua empresa. Aqui na nossa região, a gente tem que fazer em 6 meses, né? Dependendo em capital, você faz em 3 meses para você ter essa oscilação, Sim. né? E nessa parte financeira, cara, como eu falei da minha esposa, ela me ajuda muito. Ela que fica com essa parte das finanças, né? Aí, ó. Pra não me sobrecarregar, entendeu? É. Então, uma coisa que eu aprendi também, cara, se você é casado, tem sua esposa,
eh, traz ela pra perto, cara. Faz ela te ajudar. Vai Sim, fazer um curso, leva ela também pra ela entender sobre o negócio, sobre ela entender o que que é barbearia, entendeu? sim. Porque ela pode ser um funcionário seu também, mas como parceria entre seu sócio. A minha esposa é minha Isso, sócia, cara. isso Minha aí. esposa é minha sócia. Então, é importante você trazer aquela pessoa para o seu lado, cara. Pô, a minha esposa, ela me ajuda muito na parte da finança. Eu não me preocupo com a parte da finança. Ela me deixa em paz com isso, que eu sei que ela É como a tá gente brinca, né? é, Você tá ali pra marcar gol, a zaga é com e tem ela. muito até cliente meu quando vai fazer o Pix lá, né, e tipo assim, a empresa tá no nome dela, né, aí vai fazer o Pix, né, e vê: "Caraca, tá dando dinheiro pra mulher, não sei o quê". Eu falei: "Não, pai, isso aí é da empresa, a mulher administra", entendeu? É desse jeito. Isso aí é muito importante, cara. É o que a gente fala. Quando tem essa parceria, porque não tem jeito, né? A gente até brinco, na barbearia só tem macho, mas tem que ter o rostinho feminino lá na recepção. Quer um exemplo? Lucas Viana aqui de Búzios, Sim, entendeu? A mulher dele ajuda ele pra caramba, a esposa sim, cara. dele, Sim, entendeu? ele Ela teve aqui com a gente e ele falou justamente isso. Que a parte de contratar, fazer documentação, o ato de gerenciar é com ela, o sim, RH é e a minha dela. esposa também é assim, a gente tá trabalhando pra isso, porque eu tiro a preocupação da finança e fico só com a parte de mexer Operacional. operacional ali, de cortar o cabelo e lidar com os colaboradores. Sim. O restante é com ela, a parte por Você trás é ali o da líder da administração. equipe. É sobre isso, cara. E outra coisa também que você tinha falado de colaborador e tal, Uhum. eu aprendi uma coisa com o Rafa, né, e ter sempre uma lista de espera, né, se eu contratou um barbeiro, mas entrevistar o outro, né, deixar ali na espera ali. Uhum. Quando aquele barbeiro ali for embora, você já tem um no gatilho já, entendeu. Isso aí. Isso é legal também, é importante. Aí, ó, pega aí, viu? Quem não prestou atenção já era, vai ter que Ó, voltar aí e pega puxar. essa dica aí, tá sendo de graça. Isso aí, porque o que a gente fala, cara, isso aí eu acho que é uma dor de muito dono de barbearia. Tive na Betfair no último ano e uma coisa que eu vi, assim, é bom, né? Porque vai fazer todo mundo ir para um próximo nível e da mesma forma é muito ruim. Por quê, tá? Por favor, não me batam não. Quando você começa a ter investidor entrando na nossa área, ele não conhece a dor do barbeiro. Sim, E aí, muitas das vezes, você vê o cara dentro da barbearia sendo colaborador dali e às vezes reclama do gestor. Mas aí eu falo, cara, quantas vezes você teve chance de trabalhar com um cara que cresceu junto com você na barbearia e você prefere trabalhar para uma empresa? Então, são fatores. E é muito bom. Hoje, quando a gente consegue ter o colaborador, hoje eu falo para todos os meus colaboradores, irmão, a gente está aqui. Para crescer, graças a Deus, hoje, se eu chegar para um ou dois clientes, irmão, me empresta aí 30 mil, cara, só vai me pagar quanto? Hoje a gente consegue, porque como sim, você falou, quando você está numa área mais nobre, você consegue. Tá com alguém, o que você vai fazer? Não, cara, eu quero alugar tal loja, tem que pagar isso de luva, tem que gastar tanto para fazer uma obra. E aí? Mas quem vai ficar aí para trabalhar? Não, cara, é meu colaborador tal. Não, esse moleque é bom, mano. Vamos sim, vamos ver isso aí, vamos fazer contigo aí. Então, assim, isso tudo agrega. sim. E quando você senta em mesas assim, né, cara, que te dá a oportunidade de você enxergar, igual em mesas de empresário, assim, grandes, a sua mente muda, Sim. entendeu? Você vai estar ali no meio dos grandes, você vai ser o próximo grande, cara, Isso aí. entendeu? Isso aí, ó, como você falou, eu vi o Rafa falando, cara. Quando você tá numa mesa que o mais inteligente é você, o errado é você. Sim, Entendeu? Então não adianta. Quando você estiver numa mesa, você olhar assim e falar: Caraca, eu sou o que tem mais conteúdo aqui, eu que mais produzi coisa, irmão. Vamos pra mesa lá dos outros caras lá pra gente aprender alguma coisa. sim. A gente nunca sabe de tudo, né, cara? Isso A gente aí. tá diariamente aprendendo com alguém, com as coisas. Por exemplo, a gente que é educador, a gente dá curso, mas a gente aprende também, cara, Sim. entendeu? Eu até brinco, você falando isso como em curso, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim pra eles, cara, traz aí, cara, que você tá pesquisando. Ah, mas o senhor não sabe? Eu falo, cara, eu tô aqui no operacional, todo dia cortando o cabelo, tá ali tocando uma música, ou tá passando um podcast. Então, assim, a gente tá vendo um monte de coisa acontecendo. Só que tem um detalhe. Às vezes você tá falando uma técnica que deram um outro nome ou tem uma nomenclatura dela de 5 anos atrás. Sim.
Executar, às vezes, muitas das vezes você sabe, mas é igual até brinco, hoje trabalhando numa rede de cabeleireiro, a gente bota, né, Chanel, aí virou Bob, a mesma coisa. Sim. Nunca batida, agora Bob Crane. Só você fala: "Caraca, o que que é isso aí?" Quando você vai ver, né, o que que a pessoa tá te pedindo, você fala: "Caraca, é isso aí?" É, e uma das coisas que me mudou também na sair do bairro para o centro, né, foi isso, né. O cara chegava lá: "Me faz um high fade", eu falei: "Que isso, cara?" Isso aí. Os meus colaboradores estão vendo aí, TP eles riem fade. quando eu falo, mas é O TP verdade. fade, que é isso, cara? Falei: "Caraca, TP fade americano, cara". Fez o corte do Jaca. Quando você olha assim, você fala: "Pô, é isso aqui? Ah, pô, tranquilo". Mas é o que você falou, muda muito nomenclatura quando você tá em um lugar, tá em outro. Sim, sim. Então, assim, até brincaram comigo ano passado, eu fui em Minas, né, aí tava numa palestra lá de cabelo negroide. Eu falei: "Caraca, eu vou assistir essa parada". Quando chegou lá, era os negão. Pô. Cabelo ondulado, pô. Não, Cabelo agora a técnica crespo. agora é negroide. Eu falei: "Ah, tá bom, vou aprender". Então, assim, são justamente isso, que de região para região muda, Sim, muda sim. muito. Até mesmo o seu Elias agora está em São Paulo, aí ele fala que em Minas era muito aquele cara, técnica muito tesoura, aquela finalização mais para arrumação do que finalizar para um penteado. E Sim. agora em São Paulo, os caras lá é grume, é pomada, é gel, eu até É o brinco. penteado, né, igual os paulistas gostam muito daqueles E penteado isso, colorido. aquele cabelo que o cara aperta a massa, continua no lugar e você fala assim: é outra coisa". Então, assim, você vê, né, se ele tá se ajustando, fez até o processo seletivo, como você falou, deixou gente na espera, mas trouxe pessoas que já era da região justamente para isso, para não ter esse choque. Apesar de ser Sim, uma área nobre, não tem essa, né. Hoje a gente sabe que todo lugar você sempre vai ter aquele cara: "Pô, irmão, tem como você dar aquele tapinha, aquele disfarçadinho que, pô, as barbeiras daqui são chique, mas os caras aqui só cortam na tesoura". Todo lugar você vai encontrar isso. Eu tô hoje aqui em Búzios, né, vamos botar assim numa área nobre, aqui em Búzios, né, que é o sonho de muita gente, que é o Porto da Barra. E aí chega lá, né, aqui até brinco, que agora a geração Z, eles não gostam de cortar cabelo. A mãe vem ali com aquele disfarçado, bonito e tal, sim. aí o moleque: "Não, quero só tirar as pontas, o cabelo desse tamanho você". A mãe: "Não, corta mais um pouquinho". Eu falei: "Mãe, você vai me arrumar problema, ele vai levantar chorando daqui". Entendeu? Então, assim, é totalmente diferente de região para região. A tua história eu acho que, assim, vai motivar muita gente, porque da varanda para o teu espaço hoje, quem não conhece, a gente vai deixar lá o arroba dele, você vai estar olhando, veja um pouco mais. Educador, tá? Tá, como eu Sim. falo para todo mundo, não conheço nenhum barbeiro aí que possa falar hoje que não precisa de colaborador, todos que Sim, passaram por aqui todos falam, precisam, cara. entendeu? Porque o maior problema hoje da gente crescer e botar mais cadeira no nosso espaço, muitas das vezes é esse, né, é ter Sim, sim. colaborador e vamos botar aí, né, que acabou o carnaval, acabou esse período, agora o brasileiro anda para frente, curso. O que que a gente tem de curso para esse ano com você aí? Cara, eu vou começar meu curso agora de barbeiro iniciante dia 5 de maio, quer dizer, 5 Uhum, de maio, né, vou começar agora. Vai ser 4 meses de curso, totalmente prático, certificado no final, uhum, 2 apostilas de técnicas de venda, eh, material top, né, já tenho já os alunos inscritos já, e vamos pra cima, cara. isso aí, Bota ó. mais barbeiro aí pra aprender aí. Tem até um amigo que falou: "Cara, mas você tá abrindo concorrência pra você". Eu falei com ele: "Cara, você não entendeu a parada. Isso Não é aí, sobre dinheiro, cara, é sobre educar as pessoas, sim. deixar um legado", entendeu. Tem um amigo meu, Ezequiel, conhece Ezequiel? Sim. Ezequiel me ensina muito nisso, cara, porque ele formou um aluno, né, aprendeu com ele e tal, e o aluno foi pra Portugal, né. E tipo Aí. assim, fez um post lá no Instagram pra ele, homenageando ele. Maneiro. Tipo assim, ele falou comigo assim: "Cara, não é sobre isso, é sobre cortar cabelo, mas, tipo assim, deixar um legado na vida da pessoa, porque essa pessoa, cara, vai lembrar de você pra sempre, entendeu? Sim, Onde ela for, cara, o Alex que me ensinou a cortar cabelo. desse jeito. Gratidão pela vida dele, porque ele me ajudou, entendeu?
É isso aí que você fala é um fato. Uma vez me perguntaram, né? Dei aula na Embeleze por 5 anos, Embeleze Cabo Frio. E aí um aluno, né? Ele muito bom, um moleque, nem sei se está na área ainda, que a gente perdeu o contato. Se estiver vendo aí, pode mandar mensagem, vamos estar junto. E ele falou, pô, professor, se a gente for numa batalha e eu ganhar do senhor, eu falar, pô, irmão, vou ficar mais feliz do que eu Sim, ganhar. sim, pô. Aí ele, duvido. Eu falei, não, cara, porque assim, é sinal que o que eu tô ensinando funciona. Sim, sim. Entendeu? Então, às vezes as pessoas têm essa mentalidade, de concorrência, isso. Eu falo, cara, a gente é uma família, entendeu? E uma coisa de eu ir pra Barbuíque, muita gente fala, você tá ganhando dia da Barbuíque. Eu falei, cara, eles não me dão nada. Ao contrário, eu pago pra estar lá. E eu falo, mas assim, abre portas, porque esse Aquele ano mesmo network, né, cara? vai ser a maior Barbuíque da história, porque agora é o grupo da Betfair, comprou a Barbuíque, e aí tá saindo do Pro Magno para ir pro Centro-Norte, que é o maior espaço de evento que a gente tem hoje em São Paulo. Então, tipo assim, vai sair de 25.000 pessoas para 45.000 pessoas. Então, tu imagina, 45.000 barbeiros falando a mesma língua. E é isso. Top demais, cara. Você vê o cara da Dinamarca, você vê o cara E do a Canadá e barbearia, todo cara. mundo se entende. Ninguém tá. Tipo, o cara tá falando inglês, não, mano, mas ele tá demonstrando aqui, eu tô entendendo o Sim, que ele sim. tá E a fazendo. barbearia tem esse poder, né, cara, de conectar pessoas, né, cara? Sim, Eh, eu tô aqui porque eu me conectei com você, cara. Você isso viu, aí. Alex Barbeiro, pô, entendeu? É sobre isso, conexão, cara. A barbearia tem esse poder de conectar pessoas, né, Sim. Então, isso entendeu? é muito bom. Então, eu falo para todo mundo, cara, se qualifica, estuda. A gente tá aqui, a gente tá aprendendo, como você falou. Thales falou, em Portugal, que é muito barbeiro. Mas, pô, não adianta você chegar lá e não ter uma experiência. Sim, sim. Então, assim, aproveita, igual o Alex falou, você que tá aí, ó, quer fazer o curso com ele, vai ter um nosso aqui no Caminho de Búzios também. Cara, faça curso com pessoas que consiga abrir portas e consiga trazer para você a sua primeira oportunidade. Por isso que eu sou muito grato, o Baiano ali perto da minha barbearia. Então, mudar com o Baiano, eu falo, cara, o cara foi o cara que, pô, tava no curso, me viu saindo do curso e falou assim: ó, meu irmão, estamos aqui, tem meu espaço, já tem meus clientes, 50 é seu, 50 é meu, e é isso. É sobre isso. E, tipo Entendeu? assim, Abriu quando você portas. treina o colaborador também, é muito maneiro, cara. Por exemplo, tô com o João Vitor lá na barbearia. Cara, e tipo assim, o moleque é top, cara. Uma ótima pessoa, um ótimo funcionário. E cada dia pra ele é um desafio, cara. E ele tá aprendendo a cortar na tesoura, né? Esse dia Isso chegou um aí. senhor lá querendo cortar na tesoura e ele já vi que ele ficou nervoso. Tipo assim, caraca, velho. E já tô pensando em desistir, porque cortar na tesoura é muito, muito difícil. Falei, cara, não é difícil, é porque você colocou na sua cabeça Sim, que ele vai cortar na tesoura. Você aprendeu, cara. Se você aprendeu, você faz, cara. sim. Entendeu? Não deixa o nervosismo te abalar, não. Entendeu? É Porque desse jeito. desafios vão vir, cara. Tem que Eu, romper, tem que é romper. isso aí, é verdade E tipo mesmo. assim, e no dia que tipo assim, isso eu acho que ajudou ele também, né? Eu deixar ele cortar meu cabelo. Ele, caraca, eu vou cortar o cabelo do chefe. Isso aí, Eu vou não, tô cortar o ficando cabelo bom, do ele tá chefe, confiando em mim. entendeu? Cara, pra ele isso foi mais uma barreira que ele rompeu, entendeu? Isso, Tipo assim, é igual eu falo, é coisa que você deixa legado, cara. Você ajudar ele a romper as barreiras. Porque a gente sim, sabe quando a gente começou o quanto foi sim, difícil, muito, entendeu? muito. Isso aí é a maior dificuldade, a gente ter a primeira oportunidade e a primeira porta aberta. Então, Sim. por isso que a pessoa pergunta, né? Muitos amigos às vezes querem vir para a cidade para morar, e aí fala: pô, Pedro, você só pega barbeiro pronto, o cara que já tá top e tal, no mesmo nível que você. Eu falo: não, cara, ao contrário. Eu prefiro o cara que não tem experiência, mas tem um bom caráter, do que às Isso. vezes aquele cara muito bom, Seu mas assim. Elias fala muito sobre isso, né, cara? Técnicas a gente aprende. O caráter não tem como, cara. Isso, não tem como se Técnicas a moldar. gente evolui, cara, evolui. Hoje eu tô aqui nesse nível, mas amanhã treino com treinamento, estudo, Isso aí. a gente chega lá. Cara, e outra coisa, não deixe de estudar, cara. Toda profissão precisa de estudo. E a barbearia também, cara. O barbeiro, ele precisa de estudar. Precisa evoluir, precisa buscar técnicas. Precisa, cara. Que é necessário, é necessário. Não ficar estagnado naquilo que você tá ali, entendeu? Sempre Isso procurar aí. evoluir. Pô, a minha meta é tá no. Tipo assim, eu sou o cara que eu sonho grande, cara. A minha Isso meta é aí. tá no nível
de Seu Elias, de Juarez, Adailto Brito. Isso É aí. sobre isso, cara, é sobre isso. Não quero ficar aqui limitado em Cabo Frio, entendeu? Eu Igual quero meu pastor alcançar fala, lugares né, meu irmão? Mira a lua, porque se é, errar, a pô. estrela acerta. Alcançar lugares grandes, cara, entendeu? E Isso a aí. gente tá aí pra isso, a gente trabalhando cada dia pra isso, a gente tá estudando, buscando conhecimento, é pra gente chegar em lugares grandes e dar o melhor pra nossa família e criar oportunidades, entendeu? Isso aí. Então fala aí, Alex, fala pra gente aí, pro cara que tá lá pensando em desistir, parar, em 5 anos, a quantidade de pedra que você teve que tirar do caminho pra chegar onde você tá hoje. Pra esse cara não parar e não desistir. Cara, não desiste, porque a recompensa vai vir, cara. Os obstáculos são doloridos, cara. Vai ter dia que você não vai cortar cabelo, vai ter dia que você vai cortar um, vai ter dia que você vai cortar dois, mas vai ter dia que você vai cortar 10, 20, entendeu? E sempre ter o foco lá na frente, não pensar no agora, entendeu? O agora é passageiro, né? Mas lá na frente tem coisas grandes, cara. Não desiste porque a barbearia, cara, é de grande porte, entendeu? Tem muita gente que pensa que ser barbeiro é uma profissão simples, né? Mas não, cara. Barbearia é uma profissão que me orgulha muito eu dizer isso, porque a barbearia abre portas, cara. Abre portas e é uma coisa muito grande, cara. Uma coisa muito grande, entendeu? Não, isso aí Então, que então você. não desiste, cara. Sempre coloca o foco que você vai conseguir, entendeu? É desse jeito. É, Então, você viu aí, né? A história um pouquinho do nosso amigo, 5 anos. Quem olha assim, ah, é muito rápido. A gente está falando em período de pandemia. Ele passou por muito problema aí. Varanda de casa, sim, sim, unidade no bairro, que é como a gente diz, no bairro te ensina a ter agilidade, faz que você atenda mais pessoas. sim, Aí subiu o patamar, foi para uma coisa que a gente chama hoje barbearia premium, entendeu? Que hoje a gente tem 3 barbearias hoje dentro do nosso nicho, e aí ele chega na barbearia premium e vê que não precisava mudar a técnica, precisava mudar a pessoa, mudar sim, tudo sim. para atender aquele público. Então, às vezes, você quer evoluir, mas não quer mudar, é impossível acontecer. Hoje, nessa onde ele foi para ser prêmio, a vida andou, ele teve a oportunidade e, como a gente fala, né, não é coincidência, né? Ele chegou na barbearia que tinha um sobrenome dele e hoje é dele. Então, assim, o sonho é possível, é sonhar grande, é buscar conhecimento. Coisas de barbeiros é para isso, é trazer luz para muita gente. Para quem não conheceu o Alex, vai lá, entra na rede social, a gente vai deixar lá no nosso Instagram para que as pessoas consigam estar seguindo ele, tá vendo? Muita gente me perguntou por que que a gente não segue todo mundo que está lá, a gente só vai seguir quem chegar aqui e sentar. Então, quem estiver aqui com a gente vai estar seguindo. E, cara, é isso. Foi um prazerzão, entendeu? Ter você aqui. A gente tem muitos amigos na região que em comum. Alex é um cara que eu quero que esteja comigo esse ano na Barba Week lá para a gente Se estar Deus quiser, a conversando gente com o vai estar lá. pessoal, ver os alunos, vão fazer. Aí para maio, mais ou menos, a gente vai estar liberando um link para um sorteio, para um jantar VIP na Barbuíque. Isso aí, vocês vão saber um pouco mais. Então, todo mundo vai, segue lá, que vocês vão estar conseguindo ver isso aí. Aí eu falo, o jantar VIP é uma outra coisa, é um outro mundo. Só você receber do Alan Calixto o seu certificado da Barbuíque no palco, todo mundo vendo, meu irmão, isso é um Pô, sonho, outro nível, né? entendeu? Então, assim, é muito bom e, pô, cara, foi um prazer gigante, cara, conhecer um pouco da tua história, ver aí, porque quem olha de fora fala, não, é mole, o cara tá bem, mas só quem tá dentro, quem Pô, passou o processo, sabe como chega as cicatrizes, né? sim, sim. E Então, o prazer é meu, né, cara, estar aqui, né, com vocês, contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Espero que isso tenha alcançado as pessoas, né, de impulsionar as pessoas a não desistir, né, a ser barbeiro, porque é uma profissão hoje que não só ganha dinheiro, né, mas que deixa legado, impulsiona as pessoas e conecta as pessoas, né. Isso é muito bom, cara. isso aí. De a barbearia é um mundo, cara. Eu falo isso, é um mundo, É entendeu? desse jeito. E agradeço, né, todo mundo. Hoje, quem está assistindo aí, quem assistiu os anteriores, né? Hoje, agora a gente está com vários parceiros. Graças a Deus a gente conseguiu essa autorização para a gente estar junto. Joel da Hawk, principalmente, foi a que abriu porta para mim, para a gente estar com outras empresas. A gente for olhar a Fênix.
Matheus acreditou em mim quando ninguém acreditava, não era ninguém, tinha 1.500 seguidores, né? Buzo Digital, nosso espaço, costume, pô. Não vou falar do Robson, é uma oportunidade gigante essas empresas. Clarim, sempre com a gente aí, acreditando no nosso projeto, porque investir quando você já é grande, né, é fácil. Sim, Mas sim. quando você está começando é muito difícil. Você é colaborador, não desista. Você que está abrindo sua barbearia também, que acabou agora, não desista. A barbearia consegue mudar a tua vida realmente. E a prova tá aí. Alex tá aí mostrando um pouquinho da história dele. Então, meu irmão, como vocês já sabem, né? Espalha para geral e faz que é fofoca, curte, compartilha e isso foi mais uma coisa de barbeiro. Valeu, meu irmão. Brigadaço. É isso aí, rapaziada. Tamo junto e vamos pra cima porque o mundo é nosso. É desse jeito. Valeu!